Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um videozinho. E hoje nós estaremos explicando um pouco sobre espectroscopia. A gente vai falar sobre as ondas eletromagnéticas e os elementos de uma onda. Há muito tempo atrás, a física ela estudava o magnetismo e a eletricidade como duas coisas totalmente diferentes, totalmente distintas uma das outras. E trabalhos fortes como a lei de Coulomb, a lei de Faraday, a lei de Ampère, elas foram muito importantes. Elas tentavam explicar de uma certa forma muito bem essas duas frentes, que a eletricidade e o mag, para os mais íntimos, e o mag, elas eram independentes uma da outra. E então foi por volta da década de 1860 que um gênio chamado Maxwell, o grande Maxwell, ele unificou todas essas teorias em uma única teoria, conhecida como a teoria eletromagnética de Maxwell. Ele juntou os trabalhos de Coulomb, de Ampère, de Faraday e ele unificou em 4 equações: a eletricidade, todo o magnetismo e a quebra de óptica. Elas podem ser condensadas tudo isso em 4 equações, conhecidas como as equações de Maxwell. O pensamento de Maxwell, a afirmação dele, era que um campo elétrico variável ele faz aparecer um campo magnético. Então, qualquer carga, ela oscilando, acelerando ou até mesmo desacelerando, ela cria variações de um campo elétrico E. E essas variações, elas vão fazer aparecer no espaço um campo magnético B, que leva a aparecer outro campo, que leva a outro campo e por aí vai. É como se uma se alimentasse da outra. As ondas eletromagnéticas, elas são capazes de se propagar no vácuo e são formadas pela combinação de 2 campos, tanto o elétrico como o magnético, ou mago, como eu já falei no início, para os íntimos. E é somente a esse tipo de onda que hoje a gente consegue assistir televisão, escutar música ou até mesmo esquentar comida no micro-ondas. As ondas eletromagnéticas, elas apresentam como características o comprimento de uma onda, velocidade de propagação, amplitude e frequência. E são passíveis de sofrer qualquer tipo de fenômeno ondulatório, conhecido tais como reflexão, refração, polarização, difração, espalhamento, absorção e interferência. Agora vamos falar um pouco sobre os elementos de uma onda. Uma das características muito importantes de qualquer onda é a sua frequência. A frequência é um dos elementos de uma onda. A frequência ela é um número de oscilações completas, ou seja, ciclos, por assim dizer, gerados por unidade de tempo, minuto, segundo, etc., em um mesmo meio de propagação, e as ondas de maior comprimento, elas terão a menor frequência, e as ondas de maior frequência, elas terão o menor comprimento de uma onda. Algo também que faz parte de um elemento de uma onda é o período, que é o tempo gasto para produzir uma oscilação completa, um ciclo, como a gente já disse. Ou seja, é o tempo em que a fonte gera um ciclo de subida e um de descida. Existe também a amplitude, que é a distância da posição da corda em repouso, a uma crise ou a um vale. Comprimento de onda ela é a distância entre 2 cristas sucessivas ou 2 vales sucessivos. Simbolizamos o comprimento de onda pela letra grega L. O vale são os pontos mais baixos de uma onda e são elas que formam os vales. Os cristais são os pontos mais altos de uma onda, chamados de cristais, assim como a gente consegue visualizar nessa imagem do slide. Muito importante que deve ser lembrado é que a amplitude e a frequência de uma onda, elas dependem do movimento que dão origem a essa onda, como no desenho, o movimento das mãos que vibram essa corda. Para o melhor entendimento do tema espectroscopia, cada um do grupo a gente criou o nosso próprio espectroscópio caseiro,
E para isso a gente utilizou uma caixinha de pasta de dente, uma fita e um CD virgem. Esse daqui foi o meu espectroscópio. E por meio dele, a gente consegue ver os espectros. Eu fiquei responsável por olhar os espectros da luz fluorescente, da lâmpada fluorescente, e vai mostrar o resultado aí para vocês. O próximo espectro que está aparecendo aí para vocês, a gente obteve a partir da luz de sódio, que normalmente é encontrada nas iluminações públicas de tom amarelado. Bom, eu vou falar sobre a frequência, energia e a cor de uma onda e sobre o processo de decomposição da luz. Toda onda possui uma frequência, uma energia e uma cor associada a ela. A frequência corresponde ao número de oscilações da onda em um determinado tempo. Como já dito, essa onda produz uma energia, e essa energia é proporcional à frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior será a energia produzida, e quanto menor a frequência, menor será a energia. Já a cor está associada à energia, à quantidade de energia produzida. A luz pode ser decomposta com o auxílio de um prisma ou de uma rede de difração, que decompõe a luz em várias cores. Quando ela muda de um meio de propagação para outro, ela sofre mudança na velocidade de propagação. Essa mudança faz com que a luz se decomponha em infinitos raios de luz monocromáticos, conhecidas como as 7 cores do arco-íris. A cor violeta, por exemplo, ela transporta uma energia bem maior se comparada com as outras cores. Então, por causa disso, ela possui a maior frequência. Já o vermelho é a cor que transporta menos energia, então ela tem a menor frequência. As cores não têm o mesmo comportamento quando mudam de um meio de propagação para outro, então cada cor tem a sua frequência, ou melhor, cada frequência tem a sua cor, é uma cor característica. No prisma, a decomposição da luz é mais acentuada pelo fato dela sofrer refração nas duas faces, tanto na primeira quanto na segunda. E aí, finalizando, a gente pode concluir que quanto maior a frequência, maior será a energia e essa onda terá uma cor característica dela. É isso. O espectro eletromagnético em intervalo compreende todos os comprimentos de onda possíveis. Nele nós temos desde as ondas mais energéticas, que são os raios gama, até as ondas menos energéticas, que são as ondas de rádio. A luz que nós seres humanos conseguimos ver a olho nu também é composta por ondas de comprimentos diferentes. Esse espectro de luz fica compreendido no espectro eletromagnético completo entre a luz ultravioleta e a luz infravermelho. O espectro da luz visível é um espectro contínuo. Isso quer dizer, é um espectro que não tem lacunas dentro dele. Ele tem todos os comprimentos de onda que se encaixam naquele intervalo. O espectro que pode ser visto no slide é um espectro contínuo que foi obtido com a decomposição da luz solar pelo espectroscópio caseiro. Também existem os espectros descontínuos, que são espectros quando a gente olha para ele, nós conseguimos ver que ele tem lacunas, regiões onde não tem cor, porque naquela região ele não tem aquele comprimento de onda que vai gerar aquela cor, então ela não aparece no espectro. Um exemplo de espectro descontínuo é a luz que é gerada pelo processo em que o elétron salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa da eletrosfera de um átomo. Quando ele volta para a camada mais interna, ele gera luz. E ao decompor essa luz, nós conseguimos ver o espectro desse átomo, que é um espectro descontínuo, porque cada átomo vai gerar comprimentos de onda específicos. E esse espectro pode inclusive ser utilizado para identificar o elemento, porque cada elemento tem um espectro diferente do outro.
No ano de 2013, o dinamarquês especialista em física atômica Niels Bohr estabeleceu o modelo atômico sistema planetário que é usado atualmente. Bohr chegou a esse modelo baseando-se no dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esses princípios ainda eram desconhecidos e, graças a esse físico, passaram a ser usados. Bohr iniciou seus experimentos admitindo que o gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato que os elétrons e seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam em forma de luz. Sendo assim, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas mais tarde foi chamado de níveis de energia. Com essas conclusões, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e chegou ao modelo do átomo como sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Agora eu vou falar sobre o conceito de Bohr. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Existem 7 camadas eletrônicas, representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. As camadas da eletrosfera representam níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, sétimo nível de energia, respectivamente. A partir dessa descrição, é mais fácil deixar-se induzir por uma concepção de um modelo que lembra a órbita de um planeta, com elétrons orbitando ao redor do núcleo, que seria representado pelo Sol. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Movendo-se de uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada de quantum de energia. Recebendo a energia térmica, elétrica ou luminosa do exterior, o elétron salta de uma órbita mais interna para outra mais externa. A quantidade de energia recebida é definida como sendo um quantum de energia. Ao voltar de uma órbita mais externa para outra mais interna, o elétron emite um quantum de energia na forma de luz de cor bem definida ou outra radiação eletromagnética, como ultravioleta ou raio-x. Fóton é o nome dado pelo esse quantum de energia. Esses saltos se repetem milhões de vezes por segundo, produzindo assim uma onda eletromagnética, que nada mais é do que uma sucessão de fótons ou quanta de energia. Desde já quero agradecer em nome de todo o grupo por você ter chegado até aqui, ter assistido o vídeo inteiro, e eu espero que tenha entendido um pouco sobre espectroscopia. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que a gente tenta responder de uma melhor maneira, tá bom? Muito obrigada, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau!